seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, 3 de dezembro. Se você acompanha aqui os vídeos todos do canal, já quero começar te pedindo desculpa. Eu postei um vídeo ontem, mas o áudio ficou péssimo. Eram algumas reflexões bem legais sobre o mercado de Forex de um modo geral. Então peço desculpa. Dá para ouvir você colocando lá no máximo assim, mas é complicado, né? Vou tentar mais para frente fazer de novo. Bom, vamos para a nossa análise aqui, falar dos mercados financeiros, mesmo que é o que importa. Semana não faltou movimentação no mercado, né? A gente pode até falar assim de ter faltado o preço ficaram no mesmo lugar, de certa forma, faltado tendência, mas movimentação, digamos assim, não faltou, né? Muita volatilidade, vou mostrar isso aqui em alguns gráficos, vai ficar bem claro. Bom, que a gente teve de notícia? Tô com a ferramenta errada aqui, mexendo no gráfico. O que a gente teve de notícia? Eu vou tirar isso aqui, já vou passar para a tela, tá? Tirar aqui, já está na tela, mas eu vou tirar o gráfico aqui para a gente poder falar mais um pouquinho. O que a gente teve de notícia? Primeiro, o nosso querido Powell, Jerome Powell, presidente do Fed, falando, vamos tirar o tal de temporária da inflação das nossas comunicações, né? Porque o mercado não está entendendo direito o que a gente está falando como temporária. Aí as pessoas, opa, peraí, então o Fed não está falando mais que a inflação vai ser temporária? Além da variante nova do corona, que a gente já comentou, e hoje a gente teve dado de desemprego nos Estados Unidos que vieram bem abaixo do esperado, tá? Então essas duas notícias anteriores, aliás, cada notícia leva o preço para um lado, né? Essa questão da variável do coronavírus, mais busca por ativo de defesa, as pessoas desenrolando suas posições mais arriscadas, né? Isso é um pouco. A fala do Fed, do presidente do Fed, já uma posição mais de dólar forte, bullish para o dólar, né? Falaram também em acelerar o programa, de acelerar o ritmo da diminuição da compra de ativos, né? De certa forma, é acelerar o ritmo da retirada de estímulos da economia lá, né? O tal do tapering, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes também. E por fim a gente teve um aqui no calendário, né? Eu gosto aqui da plataforma, já comentei algumas vezes aqui da XStation, da XTV, que a gente tem tudo integrado. A gente vê que, ó, no dia de hoje saiu, ó, o querido payroll, o non-farm payroll, né? Que, ó, o esperado era a criação de 550 mil empregos não agrícolas e foi criado só 210. Então isso, tipo assim, talvez não tenha tanta inflação, aí fica meio indefinido, né? Assim, por um lado fala, não, vai ter inflação, mas aí vê um dado meio abaixo do esperado, mas ao mesmo tempo a taxa de desemprego que se esperava que viesse em 4,5 veio melhor, veio de 4,2, né? Então 4,2% do desemprego nos Estados Unidos. Lembrando que desemprego é uma medida daquelas pessoas que estão procurando emprego, enfim, você já deve saber dessa história. Então veio um mix danado. O payroll veio ruim, mas com a taxa de desemprego boa, e toda essa história acabou, acho que, sendo mais nessa linha de aversão a risco e dólar forte, em resumo. Isso a gente vai ver aqui nos gráficos. Vamos lá? Bom, então, dado todo esse contexto, a gente já vê no semanal, né, o preço fechando o índice dólar praticamente no mesmo lugar que começou a semana. Então, duas velhinhas de decisão seguidas depois do dólar ter esticado, né? Então, bem normal esse comportamento, a gente olhando aqui no semanal. No diário, o que a gente vê? Então ele esticou, uma volta à média, e aquilo que faz a gente querer entrar aqui no Sniper, né? Apesar de ter esticado no semanal, a gente está bem cabreiro com isso. Se a gente for olhar lá no euro, que nós entramos, tá? Eu abri uma posição no euro, então vamos lá. Lembrando que aqui é transparência total, a gente mostra tudo, o que fez, quanto que fez aqui, ó. A abertura do euro foi aqui, ó. 2 dias atrás, na quarta. Então eu gravei na terça, na quarta deu essa velhinha vermelha aqui no euro, a gente entrou vendido no euro. Eu entrei com uma posição relativamente pequena, por quê? Porque justamente já está esticado, né? Então
Estamos evitando de entrar com posições muito grandes em momentos que o ativo está esticado assim no semanal. Por mais que eu até recebi um comentário pertinente no vídeo, você devia olhar só o diário, né, para poder tomar sua posição, porque senão você vai ter, não vai ter as entradas, né, coisas desse tipo assim. Mas o semanal nos ajuda a filtrar e ter falsos positivos, né? Então eu entrei pequeno, tá? O argumento, na verdade, é o seguinte: o semanal não devia, por exemplo, se ele está aqui e o preço tá, vamos supor que o preço estivesse acima da linha de 20 no semanal, né? Não devia me pedir de entrar nesses casos, na verdade, que foi o comentário, né? Porque eu pegaria o movimento só no final, depois que no semanal o movimento já foi, digamos assim. E faz algum sentido. Eu vou até mostrar outro ativo aqui, que é o Bitcoin, que poderia ter dado uma entrada se eu tivesse seguido esse comentário aí. Mas enfim, entrei pequeno por estar esticado no semanal. Talvez eu possa usar esse semanal só para evitar de entrar no esticado ou entrar grande, né? E entrar no... Entrar sim no... Quando ele tiver a linha de 20 não ser tão importante. Vamos lá. O que é entrar pequeno no euro? Eu entrei aqui, ó, arriscando 2,5% da conta. Nem é tão pequeno assim, né? Mas coloquei um stop bem, dá espaço para ele andar, então eu considero pequeno, porque se eu tivesse com um stop curto e arriscando 2,5%, teria sido relativamente um risco maior. Eu ia estar acabando com um lote maior aqui, tá? Seguindo, dólar e ien. Dólar e ien nós estamos fora. Aí, ó, o dólar fazendo uma retração aqui no diário, no semanal, né? No diário mais forte ainda, no diário já abaixo da média de 20, já poderia até, de certa forma, quase dar uma venda, né? Porque ele esticou aqui embaixo, voltou, poderia dar uma venda aí, mas no semanal ele está acima da média de 20, a gente não pode vender, né? Esse é o filtro que eu falei, eu não posso vender se no semanal está acima da média de 20, no semanal a tendência é de alta ainda, tá? É difícil mesmo essas decisões assim na estratégia, né? Eurien, tendência de baixa, né? No semanal ainda mais forte, o euro perdendo para o dólar e de certa forma na semana e perdendo para o ien, que o ien está ganhando dólar, né? E a gente vê esticado lá, difícil de entrar agora, talvez no diário ele voltando próximo da média de 20, a gente pode pensar em uma venda no euro aí, tá? Eurien, no caso. Dólar australiano, isso mostra aqui um pouco o que eu falei da versão a risco, olha só, moedas mais fracas, digamos assim, como o dólar australiano, caindo forte, hoje caiu 1,40, tá? E essa é um ativo que nós estamos posicionados, nós estamos aqui com 4 microlotes, o dólar australiano, a gente, quando ele esticou aqui, a gente vendeu um pedaço da nossa posição, mas continuamos e conseguimos pegar bastante desse movimento aí, tá? Ó, chegou num nível muito importante aqui, que eu falei até que eu venderia um pedaço, mais um pedaço, e vou fazer isso. Quando der, olha só, aqui foi resistência, suporte forte aqui atrás, tá? Ele até chegou a meio que romper esse suporte aqui, né? Mas ainda tá próximo desses preços aqui. Então, bem esticado no diário, no semanal, também esticado aí, tocando na parte inferior da borda, né? Então faz sentido a gente desfazer pelo menos de 2 microlotes do dólar australiano e colocar no bolso, tá? Ele pode retrair, mas aí a gente pode até pensar em entrar de novo, mas já está na hora de pôr um pouco no bolso do dólar australiano. Petróleo, não dá para fazer isso agora porque o mercado já fechou, né? Aqui, ó, se eu tentar vir aqui, ó, partial close, fechamento parcial, ó. Market is closed, mercado fechado, né? Então não dá. Petróleo foi uma semana complicada e também um pouco de indecisão depois das quedas fortes, né? A gente teve a OPEP essa semana falando que se tiver uma diminuição de demanda por causa dessa nova variante do coronavírus, eles vão cortar a produção. Ou seja, eles não querem deixar o preço do petróleo cair de jeito nenhum, né? Então no diário a gente vê já bem esticado aqui, né? Também sem muito o que fazer com o sniper, talvez voltando perto da média de 20, se ele parecer uma fraqueza, a gente pode pensar em entrar vendido, já que no semanal já está abaixo da média de 20, tá? Aí aqui, ó, aqui também mais uma vez aquilo que foi colocado, ó,
ele veio, tocou aqui, voltou na média de 20, poderia ter dado uma venda, né? A gente não vendeu porque no semanal ele ainda estava acima da média de 20, então nós perdemos essa venda aqui na semana passada. Por isso o comentário, né? A gente vendo que pode fazer bastante sentido aquele comentário de deu venda no diário e mesmo que ainda estivesse acima da média aqui, vende, né? Esse filtro da média de 20, do semanal, ele entrou depois, na verdade, né? Então, vale pensar assim, tá? Carbono, né, o crédito de carbono, eu já falei que está esticado, temos que esperar o retorno na média, né? É um ativo que está indo muito bem, já fiz vídeo sobre isso, estamos fora. Ouro pegou nosso stop nessa semana, eu mostrei vídeo, aí aqueles que, né, pegam no nosso stop e voltam a subir e dá raiva na gente, mas enfim, o próximo, o ouro ainda nem dá pra gente vender porque ele não esticou muito para baixo, tá meio lateralizado, olha só, tá bem difícil de operar o ouro, né? É aquele negócio, se a gente vier ter inflação mais forte nos Estados Unidos mesmo, o ouro tende a se fortalecer, mas ainda não está claro, com esse medo da pandemia também, o juro lá nos Estados Unidos baixou, hoje, por exemplo, ó, baixou um pouquinho, aí o ouro subiu, então tem forças divergentes aí no ouro, né? Se o juro subir, o ouro tende a cair, enfim, não está muito claro. Até aqui tá meio lateralizado, vamos ficar fora. Bitcoin é outro que eu falei, ó, que daquela linha que poderia ter dado uma venda, ó, se a gente fosse olhar só o diário, tocou aqui embaixo na borda, voltou aqui, daria uma venda. A gente não vendeu, por quê? Porque primeiro que tem medo de vender Bitcoin, essa é a verdade. Segundo que ele está segurando no semanal ainda, então é complicado, tá vendo? Esse filtro talvez tenha sido um bom filtro. Né? Não que o Bitcoin vai continuar caindo, agora ele está meio que numa tendência de baixa no diário, se a gente olhar no de 4 horas aqui, ó, apesar de que ó, ele foi aqui, apareceu o comprador para ele aqui, né? Mas, enfim, vamos ver, por exemplo, esse Bitcoin aqui, como é que vai funcionar esse filtro do semanal, se vai ter sido bom ou não, tá? Mas estamos fora e vamos continuar fora, está esticado longe da média de 20. Aqui é a cara do que foi a volatilidade dessa semana. Olha só, se a gente colocar no semanal, caiu um pouquinho, tal, mas se a gente olhar no diário, olha só, caiu forte, aí recuperou, aí caiu e voltou. Aí depois caiu, recuperou e caiu de novo hoje. Isso aqui o último sniper, eu até falei do Dead Cat Bounce, né, que é o salto do gato morto, que é tipo assim, é o último do gato antes dele morrer. E foi um pouco isso aqui, ó, na terça, né? Aí na quarta recuperou, na quinta, não, isso aqui foi na segunda, né? Uma subida na segunda, na terça ele caiu, aí na quarta ele caiu mais um pouco. Ontem ele subiu e hoje caiu, mas ainda ficou acima ali. Então é isso. Vamos ver mais um final de semana aí para esperar notícias da nova variante, se ela vai ser complicada ou não, como é que vai ser, nós vamos ter novos lockdowns na Europa. O pessoal na Europa já estava querendo fazer lockdown antes dessa variação, né? Porque a cobertura vacinal lá não está tão boa. Aqui no Brasil a gente está dando aula para eles em relação a isso. E a gente vê isso expresso aqui, né? A Bolsa da Alemanha caiu mais. Tem um suporte muito forte para quem é corajoso aí, talvez seja um excelente ponto de compra da Bolsa da Alemanha. Ele voltou a nível de preço lá de abril de 2021. Olha que doideira, né? Bolsa é isso. Bolsa é volatilidade na veia, né? Que ó, uma semana aqui ele caiu quase 7%, né? Na semana passada. Essa semana é uma velhinha de indecisão, o que faz com que a gente fique de fora e tem que esperar, né? Difícil da gente vender bolsa, mas vamos esperar. Bolsa americana, bolsa brasileira tem até boas notícias, tá? Porque mesmo com essas quedas lá de fora no mercado, hoje a bolsa brasileira conseguiu subir e ontem subiu aí 3,6%. Então a gente pode estar vendo talvez uma entrada mais forte em bolsa brasileira aí, tá? Tá vindo um fluxo estrangeiro muito forte. Tem essa caixinha que eu tinha desenhado, ele foi lá, né? Foi como um imã aqui no nível dos 100, praticamente chegou, bateu nos 100 mil pontos, né? Se a gente for olhar o futuro, vamos ver se o futuro chegou a mínima, que foi quase 100.330, 390. E olha só, isso aqui é um nível muito importante, esse suporte aqui, né? Que foi essa resistência aqui atrás.
É, e tem um upside aí, se a gente for olhar para voltar para a máxima histórica, aí de 25%. Bem interessante, né? Vamos ver. Isso pode acontecer relativamente rápido. Pode ser que no meio do ano que vem já tenha recuperado isso tudo, né? Se for numa velocidade rápida aí. Mas enfim, não tem tendência de alta, não estou falando para comprar, né? Teria que esperar uma tendência aí. O Sniper está só olhando. O Sniper teria que vender se romper esse suporte aqui de novo, para ser sincero, né? Se aquela velhinha verde ali não segurar, seria venda. Mas também não vai vender não, porque já está muito, muito sofrida essa bolsa brasileira. Dólar, também positivo aqui, o dólar subiu só 0,12 hoje, de certa forma, se a gente for comparar com o dólar australiano, se for comparar com o peso mexicano, por exemplo, vou colocar o peso mexicano aqui, ó. Olha o peso mexicano, ficou no 0 a 0. O dólar australiano foi mais sofrido, né? Mas é porque o peso mexicano já tinha sofrido muito na semana passada também, né? Enfim, foi positivo pro real, o dólar subiu pouco hoje. Ontem ele tinha subido, mas no mercado futuro fechou praticamente no 0 a 0 hoje aí, ó. E vamos acompanhando, né? Tem aqui, ó, essa cunha que eu já desenhei muitas vezes, tem uma confluência aí dessa cunha. Olha só que interessante, se a gente puser aqui no gráfico de linha, ó, ele pegou certinho aqui nessa cunhazinha aí, ó. Tá? Vamos manter ela aí. E vamos ver por quanto tempo que o preço fica nessa gracinha aí de ficar assim. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Tá? Tem essa cunha de alta, que se o preço romper aqui é perigosíssimo, né? Tem os 5,70 e pouco segurando aqui como uma resistência também. É difícil. Se for olhar a tendência é de alta, né? Muita gente falando, não, tá muito caro, o dólar tá irracional. Olhando por fundamentos, digamos assim, mas o que o price action tem mostrado é para cima, né? Mas se segurar esse nível aqui, a gente pode ver voltando aqui, ó, pelo menos nesse nível aqui atrás, né? Que aí nós estamos falando na casa aqui dos 5,45, né? Fechar o ano em 5,45, talvez. Eu acho bem possível, né? Mas também sem nada para a gente fazer no Sniper aqui, tá certo? Bom, olhando o yield do Tesouro Americano, acho sempre bom olhar e mostrar. Hoje caiu forte, né? Mais uma vez, mostrando que as pessoas comprando o Tesouro Americano. Mesmo o Banco Central Americano falando que vai aumentar a velocidade, o pânico, o medo foi mais forte, tá? O que acontece também? O que puxou muito a queda da Bolsa dos Estados Unidos, se a gente for olhar? A Bolsa de Tecnologia, a Nasdaq, perdendo força. Também está num nível bonito aqui de retração no semanal, né? Que tem a ver o quê? As pessoas pensando, ó, vai tirar o estímulo, a gente vai começar a ter queda da taxa de juros aumento na taxa de juros e a bolsa vai cair. Aí as pessoas, a bolsa vai cair e começam a comprar o título. E com isso acontece o contrário, o juro cai, né? É uma dinâmica um pouco complexa, mas de certa forma assim, a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas com medo de bolsa, de renda variável, tendem a correr para a renda fixa, que joga o juro para baixo, né? Tende a correr para isso aqui, para o título de 10 anos do governo americano, né? E a gente vê aí, ó, essa semana ele ganhou aí 1,2%, que para uma renda fixa é bastante, né? Subir 1,2% em uma semana, um título de 10 anos do governo americano, é um movimento forte. Então também esse mercado está bem confuso. Olha só, o tanto que subiu e caiu, né? Está bem volátil, né? Se a gente for olhar o VIX aqui, que as pessoas chamam de índice do medo, que é uma média volatilidade implícita nas ações americanas através das opções,
Olha aqui como é que subiu a volatilidade implícita. Então isso aqui é o quanto que o mercado acha que vai ter de oscilação, de volatilidade olhando para frente, né? Então subiu bastante aí. Se a gente for olhando mensal, ó, subiu 12% só em dezembro, em 3 dias, né? E mês passado subiu aí 67%. Então nós estamos voltando a níveis bem altos desse VIX aí, desse índice de volatilidade, né? Olha só, se a gente colocar aqui só no fechamento, nós estamos voltando a níveis... Ó, esse aqui foi o pico lá de março, né, da pandemia. O outro pico tinha sido lá em 2008, né, na crise do subprime. E nós já estamos voltando em níveis bem altos aí, né, bem fortes de volatilidade implícita. Então é isso que a gente vai ver nas próximas semanas. Talvez não fácil de operar, especialmente para nós que somos seguidores de tendência. O mercado fica meio de lado com essas volatilidades, mas vamos seguir com a tendência, que nosso objetivo é ter retornos compostos no longo prazo, tá certo? Então é isso, bom final de semana, espero que o áudio desse vídeo fique bom. Aproveita para comemorar que o Galo ganhou, o Galo é campeão brasileiro, né, o meu time do coração, estou muito feliz. E bom final de semana para você, aproveite, se cuide, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!